Já. Na aula anterior, né, a gente estava apresentando um modelo, né, para uma aula, quando a gente está no far field e também a gente só tem a linha divisada, né, a gente não está tendo reflexões. E nesse exemplo, né, a gente considerou que a gente tem uma aula, ou seja, é um uniforme linear array, que ele está espaçado de uma distância que é fixa, cada antena tem uma distância delta entre si, e a gente verifica se a gente pode aproximar, né, o ganho de canal aproximadamente ser o mesmo para cada antena, já que, como a gente está no far field, né, essa distância e o ganho de canal depende da distância total que chega em cada uma dessas antenas, o ganho de canal ele vai ser aproximadamente o mesmo em cada antena, né? Já para a fase, a gente não pode fazer essa aproximação, né? Para a fase, o que vai alterar a fase é a diferença de distância percorrida entre cada antena, né? E isso vai fazer com que a gente tenha um defasamento diferente em cada uma dessas nossas antenas. Um exemplo é a gente considerar a nossa antena 1 como uma referência. Cada antenazinha ela vai percorrer uma distância extra que vai depender desse ângulo da onde o meu sinal está chegando, né? Esse ângulo φ, que é o nosso ângulo de azimuth, que a gente chama, né? Essa distância a mais que cada antena percorre, né? Se eu estou na enésima antena, né, ela vai ser m-1 vezes o espaçamento entre cada antena e o seno desse ângulo. E com isso a gente pode verificar que a fase em cada antena vai depender disso, né? Dessa distância a mais que cada antena percorre. Já que vocês lembram, né, que a gente está considerando que a gente está propagando na velocidade da luz, então uma distância maior, a gente verifica que a gente vai ter um delay de propagação maior e um delay vai dar uma mudança nessa fase. Alguma dúvida até aí? Tá então de boa. Ok. Então, a gente chegou com esse modelo do nosso canal quando a gente está numa ULA, né? A gente vai ter que o ganho de canal, o nosso vetor de canal G, bem aqui, para todas as antenas, de 1 até a última antena Mzão, né, M maiúsculo, ela vai ser o mesmo ganho, bem aqui a gente nota que é a raiz quadrada, já que a gente está fazendo uma variação na amplitude desse canal, né, não na potência, a raiz quadrada do nosso ganho de canal. E aqui, para a primeira antena, já que ela é a nossa antena de referência, a fase não vai ter mudança de fase, né? E para as outras antenas vai ser o defasamento de acordo com qual ela é. Na segunda antena vai ser apenas 1 vezes delta seno de φ sobre lambda, até a nossa última antena, que vai ser m-1 seno de delta e seno de φ dividido por lambda. E esse modelo, né, ele se aplica tanto quando a gente está transmitindo com uma antena recebendo com múltiplas, ou transmitindo, ou usando a nossa ULA como ela sendo a transmissora, né? Aí esse ângulo já seria o ângulo de saída aqui. E recebendo apenas com uma antena. Então, daria esse mesmo modelo de canal, né? Então, como é que a gente verifica o ganho, né? Como que seria o nosso ganho de beamform, né? A gente pode lembrar novamente, né, do nosso... Supor que a gente está fazendo essa antena como receptora, né, novamente a ULA, e a gente pode fazer como exemplo, o nosso maximum ratio combine, né? A gente vai pegar o sinal que chega nessa ULA e vai fazer um combine. E o combine, né, como a gente fez no maximum ratio, combine, o nosso vetor de combine, ele é o próprio ganho de canal, né? É o próprio canal. Nesse canal, né, onde ele vai ter o defasamento e os ganhos sendo aplicados proporcionalmente em cada antena, né? E no caso a gente verificava que a capacidade ficava logo na base 2 de 1, mais a potência que a gente está transmitindo, aí a norma ao quadrado do nosso ganho de canal, dividido pelo ruído. A norma ao quadrado do nosso canal, né, do nosso vetor de canal, dividido pelo ruído. E essa norma bem aqui, se a gente está com esse modelo, a gente verifica com o que ele fica, essa norma. Ela fica igual ao beta, né, que é o valor absoluto, vezes o número de antena que a gente tem. Então, é justamente isso, substituindo aqui na nossa norma, que a gente encontra que seria o nosso ganho de beamform, né? Se eu tivesse apenas com uma antena, qual seria a nossa capacidade? Seria apenas a potência beta sobre N0. Quanto mais antena eu adiciono, mais eu vou aumentando a minha SNR dentro desse log, né? Então, é esse ganho de beamform,
Isso quando a gente está considerando o maximum ratio, né? Mas a gente pode considerar que isso vai também acontecer fazendo com outras formas de combine, né? Mas no caso, o maximum ratio, ele consegue fazer o ganho de performance ser proporcional ao número de antenas. E, no caso, essa é a mesma capacidade se for tanto o maximum ratio combine ou o maximum ratio transmission, né? Quando a gente está transmitindo com MRT, né? Fazendo maximum ratio, utilizando as nossas múltiplas antenas aqui como sendo o transmissor, né? Por isso que vale tanto para o MISO quanto para o SIMO. Nos dois casos, a gente tem esse ganho de beamforming. Ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês lembram ainda que é essa equação bem aqui? Para o maximum ratio? Podem responder, né? Olha, da minha parte tá ok, deu pra entender. Dá pra ver que isso daí é Deu. algo relacionado a SNR e põe log 2 porque tá calculando por bits. Uhum. Eu também lembro. Esse é a forma como a gente vê o ganho de beamforming na eficiência espectral, né? Mas a gente pode verificar por que se chama beamforming, né? Por que a gente chama esse nome, né? Para verificar isso, né, a gente pode ver o diagrama bem aqui de qual seria o ganho de beamforming em relação ao ângulo que a gente está fazendo, variando o nosso ângulo avaliando a variação do ângulo de azimuth, né? Para isso, a gente precisa determinar em que direção, né, a gente quer fazer o beamforming, nem aqui, a quem determina em que direção vai estar ou transmitindo mais energia ou recebendo mais energia, em que direção vai ser isso, né? É o nosso ângulo φ. Então, a gente pode determinar esse beamforming gain a partir do nosso ganho com a mesma equação que a gente determinou aqui do nosso ganho de canal, que ele depende do φ, a gente pode determinar esse ganho bem aqui fazendo o produto escalar, né? No caso, a gente está multiplicando da mesma equação do anteriormente, né? A gente multiplica o nosso sinal recebido pelo mesmo canal. E a gente considera bem aqui que o nosso canal está vindo na direção desse ângulo bem aqui, do φb, né? E nesse exemplo, a gente está considerando que o φb, né, o ângulo onde eu estou tendo a maior radiação, né, onde eu estou direcionando o meu sinal, é na direção desse φb, que seria o zero, bem aqui, por exemplo. Por isso que o meu ganho bem aqui está mais forte no zero. Ficou alguma dúvida bem aqui? Da minha Ou a parte gente tá ok. a gente está só fazendo a norma, né, daquela equação, e só que a gente não está calculando apenas no ponto de direção do φ, né? Esse ganho de beamforming aqui, ele acontece apenas quando a gente está na mesma direção que o sinal está chegando. Na direção que o sinal desejada, né, a gente tem um ganho de beamforming M. Mas nas outras direções, não. No caso, a gente tem uma amplificação na direção desejada, nesse exemplo é zero, e fora da direção desejada, a potência do sinal ela diminui, né? Ou seja, é por isso que a gente tem duas vantagens aqui, né? A gente consegue aumentar a potência na direção desejada e diminuir, no caso, os sinais na direção não desejada, né? Que seria a nossa direção desejada é zero e abaixo todas as outras direções, a gente tem menos potência sendo enviada nessas direções, né? O nosso beam ficou mais estreito. E a gente também pode definir o que seria a largura do BIM, né? E no caso, a largura do BIM, né, a gente pode dizer que ela depende a gente pode determinar de duas formas, né? Ou a gente determina quando ela tem 3 dB abaixo do máximo, é uma forma de determinar, ou é quando a gente tem o nosso primeiro nulo, né? Nesse exemplo bem aqui, a gente está determinando como seria o nosso primeiro nulo, né? Ele dá aproximadamente que o primeiro nulo vai acontecer como 4 sobre M. Ou seja, quanto mais antenas a gente incluir, mais estreito vai ser o meu BIM na direção desejada. Tudo bem até aí? Nesse exemplo aqui foi com M igual a 10, né? Aí, caso a gente queira determinar outros valores, teria que repetir essa mesma equação bem aqui para determinar o nosso ganho nessas outras direções. Tudo bem? Certo, certo. Certo?
Então, o beamform, ele tem dois benefícios, né? Além dele deixar o sinal mais forte na direção desejada, ele também faz com que a gente tenha menos interferência nas direções não desejadas, que foi como a gente mostrou lá, né, anteriormente. E aqui, olha, é dois exemplos variando o número de antenas, né? Naquele exemplo foi 10, e aqui a gente repetiu de novo no m igual a 10, mas também considerou com m igual a 20. Agora, com m igual a 20, o nosso bin ele fica mais, o nosso aonde tinha o nosso primeiro nulo, né? Ela ficou menor, né? Menor, diminuiu esse valor, e o nosso bin ficou mais estreito e mais forte na direção do desejada, que nesse exemplo é zero, e nas outras direções ficou menos desejada. Quanto maior o número de antenas, mais a gente vai levando esse fator, né? Mais estreito vai ficando o nosso bin, mais forte vai ficando na direção desejada e mais fraca na direções não desejadas. E aqui tem um exemplo de o ganho da ULA para diversos elementos, né? Nesses exemplos a gente foi apenas com 10 antenas, 20 antenas. Aqui a gente tem quando a gente tem os exemplos quando a gente tem mais antenas ainda, né? 2 antenas, 4 antenas, bem aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antenas, e aqui aumentou para 16 antenas. Cada vez mais o bin mais estreito, e nas direções não desejadas ele vai ficando menor ainda, né? O, o sinal nessa direção. Então, tipicamente, né, a gente tem o ganho de diretividade desses arrays na direção de broadside. Não sei se vocês lembram, a broadside é quando esse ângulo φ bem aqui é zero. Tipicamente, a gente não... Só de ter uma antena transmitindo o mesmo sinal, sem fazer a defasagem, a gente vai ter um ganho a mais na direção de broadside, né, que nem a gente mostra bem aqui. E se a gente quiser fazer mudar essa direção que a gente está tentando colocar o nosso fim, né? Se a gente quer o nosso bin numa direção desejada, φ, por exemplo, a gente precisa defasar cada um desses sinais de acordo com esse ângulo bem aqui, né? Então, para a gente mudar a direção que a gente quer botar o nosso feixe, né? O ganho de diretividade, a gente precisa alterar a fase que vai ser aplicada em cada uma dessas antenas. Agora, se a gente quiser mudar o formato do nosso feixe, a gente precisa mudar o ganho de amplitude e fase em cada um desses elementos. No caso, mudando a fase, a gente consegue alterar somente a direção, e mudando o ganho, a amplitude, né, aplicada em cada uma dessas antenas, a gente consegue mudar também o formato do nosso feixe. Então, tem duas formas, né? A gente pode escolher, por exemplo, duas direções a mais, não só uma, né? Então, a gente pode definir o nosso vetor, que vai ser o nosso steering vector, né, que é a direção onde a gente quer ter o máximo ganho de array, de acordo com cada antena, né? Por exemplo, se a gente está numa ULA, né? Num uniforme linear array, a gente só defasar cada elemento de acordo com a direção que a gente quer colocar o nosso feixe, né? Nesse caso, aquele θ lá era φ. E no caso, o nosso vetor de streaming vector, que seria o mesmo exemplo que tem, esse aqui seria o nosso streaming vector, né? Ele vai ter a resposta de cada elemento de antena do nosso array, né? E no caso, a gente tem um vetor diferente, né? De acordo de acordo com a direção, né? Vai ser um vetor na direção, por exemplo, no exemplo anterior, pode ser φ igual a zero, aí vai ser outro vetor, caso a gente tenha o φ igual a 30. Então, vai ser um vetor diferente de acordo com a direção que a gente quer determinar o ganho do maior feixe, né? Eu botei um link aqui que mostra... Deixa eu ver se dá para ver rapidinho. Aqui o nosso diagrama de radiação, né? Mudando o nosso vetor. Tem também o 3D, que é interessante de ver, né? Por que a gente não precisa definir o ângulo de elevação nessa parte? Porque vai se repetir. O mesmo que a gente está vendo nessa direção aqui do φ, vai se repetir em todas as outras direções, né? Então, a gente pode ver o diagrama de reação somente no φ, que a gente consegue obter nas outras direções. Vocês conseguiram entender bem aqui?
Deu sim. Deu sim, Deu? Dainá. Tá, cadê o meu slide? Saiu de lá. É uma questão de interferência, né? Isso, são as interferências construtivas e destrutivas, né? Na direção do φ é onde a gente vai ter a interferência construtiva, já que a gente está fazendo o nosso conjugado, a nossa norma, né? E Sim. a norma do canal, no caso, na direção do φ é onde ela vai ser máxima, nas outras direções é onde elas vão estar com ângulos diferentes e vai ter interferência destrutiva, né? Eles vão ter vai ser menor a intensidade do sinal nessas outras direções, né? Tá, beleza. Valeu. Então, aqui foi um exemplo, né, mostrando, utilizando Maximum Ratio Transmission, né, que a gente chama de Transmit Beamforming. Mas é também, esse ganho, né, ele também é conhecido como ganho de array ou ganho de potência. E o que significa, na verdade, o ganho de beamforming é isso, que nosso sinal está mais diretivo, né? Então a gente determina uma direção e ele fica mais forte nessa direção. E a gente fez toda uma definição considerando que a gente está com canais line of sight, né? Os canais que têm apenas a linha divisada e não tem os canais que são reflexão, né? O não line of sight. Será que isso seria uma interpretação correta quando a gente aplica maximum ratio no canal que não é line of sight? Vocês acham que sim? Daria também um beam em uma determinada direção? Eu vou chutar que não, mas é um chute. Sim. Na verdade, a gente pode verificar que o ganho de beamforming, se a gente estiver no line of sight, vai ser parecido com um beam, né? Então, essa ilustração, ela seria o que aconteceria quando a gente tem um canal line of sight. Mas quando a gente aplica maximum ratio, a gente verifica que a gente multiplica pelo conjugado do nosso canal, né? E a gente está medindo, quando a gente mede, né? No line of sight, o ganho de cada canal, né? O ganho de cada canal é igual para cada antenas. Mas no non-line of sight, o ganho de cada canal vai ser diferente. Então, além de eu estar alterando a fase, quando eu estou no canal non-line of sight, eu também estou alterando a magnitude. Então, é por isso que quando a gente está num canal não line of sight, o nosso beamform ele já não fica com a mesma interpretação, né? Não fica com a mesma visualização, né? Ele já fica todo deformado, né? De acordo com as principais direções onde estão as componentes refletidas, onde está vindo as reflexões de maiores, aonde o sinal pode chegar mais forte no nosso usuário, né? Então, ele vai ter esse formato deformado quando a gente não está no canal no online of sight. Vocês conseguiram entender? Quando a gente muda apenas a fase, a gente muda a direção. Mas como o Maximum Ratio está alterando a fase e o ganho de acordo com o canal que é non-line of sight, né? Então, ele vai ter ganhos diferentes em cada antena. Então, ele também deforma o nosso beam. Ficou claro? É natural, né? Pela própria natureza da interferência. Sim. E antes de eu terminar essa aula, né, eu falei aqui do beamform. Quando eu falei de beamform, eu falei muito do maximum ratio, né? O maximum ratio, ele é uma forma de fazer beamform. Nesse caso, o maximum ratio ele consegue alterar tanto a magnitude quanto a fase e a gente consegue deformar, né, esse nosso feixe. Mas existem também outras formas de fazer o beamform. O beamform, por exemplo, analógico. Nesse caso, o beamform analógico, a gente vai utilizar hardware. Vai ser, depois que a gente aplicou o nosso sinal, ele vai ser... Depois que a gente determinou qual vai ser o sinal transmitido nessas antenas, apenas um no caso, a gente vai defasar igualmente em cada uma dessas antenas para determinar qual vai ser a direção que a gente quer que o nosso sinal fique. E esse defasamento, bem, que esse controle da fase vai ser feito por um hardware. Esse é uma forma de fazer um beamform analógico, que a gente chama, né? Nesse caso, a gente vai estar criando apenas um beam nessa direção, já que a gente só tem controle da fase e em todas as antenas a gente vai estar transmitindo o mesmo sinal, né? Ainda vai ter o ganho de beamform, mas a gente fica um pouco mais restrito, né? Porque a gente não pode escolher deformar o nosso sinal de acordo com o que a gente quer.
E uma forma, né, de determinar o beamform analógico é a gente faz o nosso um codebook que é chamado de DFT codebook, né? Esse DFT codebook ele determina todos os possíveis streaming vectors, né? Porque, que nem eu falei, o streaming vector existem os vetores onde a gente quer colocar o nosso sinal de maior magnitude, vai depender do ângulo que a gente quer colocar o nosso sinal desejado, né? E só que como esse defasamento vai ser feito por um software, a gente por um hardware, a gente precisa determinar um codebook que a gente consiga defasar ele por hardware, né? Então, uma forma que é hardware friendly, que eles chamam, né, amigável do hardware, é fazer esse beamforming utilizando um codebook baseado na DFT, né, da transformada discreta de Fourier. Então, nesse caso, o número de direções que a gente pode enviar o nosso feixe vai depender do número de antenas que a gente tem no nosso array. Se a gente tem M antenas, a gente vai ter M direções possíveis. E o defasamento, no caso, que vai ser aplicado em cada uma das antenas, ele é dado por essa equação, por exemplo. No caso, a coluna, aqui a gente tem um vetor, uma matriz D, né, de x, y, e a gente verifica bem que X e Y eles vão variar de 1 até M, que são o número de antenas. Então, se o nosso M for 4, por exemplo, aqui a gente vai ter uma matriz 4 por 4. E, no caso, a gente vai ter... Cada coluna deles vai representar uma direção diferente. Nesse exemplo bem aqui, a gente tem 5 direções diferentes, né? Ou seja, o nosso M seria 5, a gente estaria aplicando esse defasamento, né? No caso, a coluna desse vetor vai ser o nosso streaming vector, e cada uma dessa coluna vai determinar uma direção diferente. A gente fica também, além da gente não conseguir fazer a deformação, né, para aplicar nas componentes não site, a gente também fica limitado nas possíveis direções que a gente pode fazer esse streaming vector. A gente fica limitado ao número de antenas, né? Vocês ficaram com alguma dúvida? Isso é mais uma curiosidade, né, de como fazer o beamforming de forma diferente que a gente está conhecendo, que é muito utilizado no Massive MIME, né? No Massive MIME é mais utilizado fazer beamforming digital, por exemplo, um exemplo disso é o Maximulation Transmission. Vocês já tinham ouvido falar de beamforming analógico? Eu ainda não, Bernardo, particularmente. Não. Então, é basicamente isso, o beamforming analógico. Já o beamforming digital, né, que nem eu falei, a gente tem uma flexibilidade de criar uma sobreposição de sinais. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a habilidade de aplicar sinais diferentes em cada uma das antenas. Que é o sinal, por exemplo, antes de ser transmitido, né, ele vai ser multiplicado pelo nosso precode, ou, no caso, antes de receber, ele vai ser multiplicado por um combine diferente, que vai ter um ganho diferente e uma fase diferente aplicada ao sinal de cada antena. E para a gente ter essa habilidade de ter sinais diferentes, né, o único problema de um digital, completamente digital, que nem seria o Maximilation, é que a gente precisa de vários conversores digitais para analógico. Nesse caso, a gente tem alguns problemas, né? No caso, esses conversores digitais analógicos, eles podem ter principalmente quando eles operam numa larga banda de frequência, né? Por exemplo, millimeter wave, que tem uma banda de frequência muito, muito larga, e se eles forem de alta precisão, eles vão consumir muita potência. Então, esses são alguns das críticas que se fazem aos beamforming digital, né? Que é, no exemplo que eu dei aí, o maximum ratio, né? Mas, de qualquer forma, ele seria o que consegue se adaptar a cenários que tenha o nosso cenário N-Log, né? Onde tem as reflexões, porque ele consegue fazer com que a gente sobreponha os sinais e consiga fazer com que... pode falar, André. Eu ia Ah, continuar, tá. mas tu Eu só levantou a ia mão. lembrar deles. É que eu ia esperar tu terminar, não é? Ah, Porque quando levantou a mão, eu perdi a concentração. Pode ah, falar. tá. Eu só ia lembrar deles que isso envolve a transmissão de um sinal digital. E esse sinal digital ele vai trafegar, se vocês lembrarem, pelo nosso front hall. Isso também é uma crítica ao beamforming digital, tá bom? Porque se a gente voltar lá para nossas aulas antigas, quando um sinal banda base digital tem que trafegar pelo front hall, ele tem uma largura de banda expandida e, consequentemente,
a capacidade do front hall ela tem que ser maior. É por isso que a gente tem aquelas várias opções de divisão de functional splitting, se vocês lembrarem disso. Então, muitas pessoas também consideram esse fator como o fato de tu ter que transportar essa informação digital no front hall, além da informação digital que tu já tem que levar normalmente, com uma desvantagem de beamform digital. Preferindo o beamform analógico porque, bom, eu não tinha que transportar a informação de canal e de beamform pelo front hall como eu teria nessa situação digital. Vocês entenderam? Entendeu, Dainara, também? Sim. Pois é. Então é bom lembrar disso, que se liga um pouco a parte de trás do que a gente já aprendeu. Né? Quando tu Uhum. trabalha com sinal digital, tem um conjunto de problemas. Quando trabalha com analógico, tem outro conjunto de problemas. Uhum. A questão é porque tudo vai trafegar no mesmo canal, né? Também, é. Só que é bom entender, aqui tu tá com um sinal digital que vai ter que passar pelo teu front hall. No outro, tu tem um sinal analógico que é meio que configurado na localidade da estação base e, consequentemente, não precisa passar pelo teu front hall, entendeu? Pode imaginar dessa forma também. Mas todo e qualquer sinal digital banda base, quando ele for passar por algum lugar, uma parte do front hall, ele vai ter a largura de banda dele expandida. E aí isso vai gerar alguns desafios em termos da rede front hall. Tá. Uhum. Então é isso, né? Tem as vantagens. A principal vantagem do beamformer digital é que a gente consegue se adaptar melhor tanto a canais LOS quanto a canais NLOS. E a gente não está tão limitado assim em quais as direções a gente pode transmitir, né? Teoricamente, a gente pode transmitir em qualquer direção, já que a gente tem a estimativa do canal, que nem o André falou, né? Para fazer o maximum ratio transmission ou maximum ratio combine, a gente precisa ter a estimativa do canal. Então, se a gente já sabe pela estimativa do canal qual é a direção de maior impacto, então a gente consegue aplicar em qualquer direção. Então, é só fazer o maximum ratio transmission, o maximum ratio combine. Então, ele tem essa flexibilidade, mas ele tem desafios que seria o front hall e esses conversores que eles também consomem muita potência. Aí, como sempre, né, uma solução para esses dois problemas é juntar o beamform digital com o beamform analógico, que seria o cenário de beamform híbrido, né? Essa solução de beamform híbrido ela é muito utilizada para ondas milimétricas, né, onde a gente consegue diminuir o número de conversores digitais e analógicos que a gente vai precisar, né? Já que cada conversor digital analógico precisa ser aplicado em cada um elemento de antena, e cada um deles consome muita potência, então a gente consegue diminuir o número de conversores digitais analógicos e a gente vai aplicar um método híbrido, né? A gente vai fazer tanto o beamformer digital quanto o beamformer analógico. Primeiro a gente vai determinar no beamformer analógico quais seriam as direções e depois a gente vai fazer estimativas, só que a gente não vai precisar ter tantos conversores assim para poder se adaptar ao nosso cenário, né? A gente fica limitado a menos direções, né? Essas direções principais vão ser de acordo com o número de conversores analógicos digitais que a gente tem disponíveis. Dainara, me tira uma dúvida, só para constar. Nessa situação, então, diferente do caso que é exclusivo de análogo e beamforming, aqui não necessariamente os dois feixes vão ter a mesma intensidade, não é? Porque até onde eu Não, entendi, de análogo e beamforming só consegue variar a direção, não é? sim, sim. No Aqui eles caso, podem... a gente vai aplicar dois precodes, o analógico, onde ele só vai estar variando a direção principal, mas o digital é onde ele vai tentar fazer a conformação para tentar entendi. se adaptar para o NLOS, né? Então vai Entendi. ficar no analógico a gente verifica as direções principais e depois no digital a gente tenta se pegar Tá. para as outras direções. Aí eu Não queria fazer fica uma assim a pergunta sobreposição de sinais. para os alunos, se eles se desafiam a responder. Por que que uma alternativa dessas pode ser mais atrativa para millimeter wave? Alguém consegue me dizer? Cara, eu só consigo pensar em flexibilidade. Vocês Do lembram que... lá da taxa de amostragem de Knight, certo? Sim, então. Certo? Que a gente tinha que trabalhar até 2 vezes a frequência máxima do nosso sinal. Quando a gente vai para millimeter wave, nossa frequência é muito alta.
Então, já adiantando para vocês, toda vez que tu tem que trabalhar com sinais que ficam em frequências altas, trabalhar em forma digital com eles se torna muito mais complicado. Especialmente se tiver uma largura de banda grande. Então, isso é uma ideia básica de processamento de sinal. Como o millimeter wave geralmente são frequências muito mais altas, pode se tornar muito dispendioso trabalhar completamente com processamento digital nessa situação. Então, pode ser interessante empregar um pouco de processamento analógico para a gente poder trabalhar com esses sinais de maior frequência, de maior largura de banda. Conseguiu entender, Juan? Consegui sim. Consegui sim. Então, Faz sentido. essa é a ideia. Bom, acho Dá que pra com isso evitar. termina nossa aula. Eu vou parar de compartilhar essa aula 6, né? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguma pergunta. Não, só seria de curiosidade, que tipo, se tivesse que trabalhar digital em tudo, teria que ter uma PHY para pegar essas frequências mais altas e fazer esse processamento em todo o dispositivo que fosse usar, né? Teria que ter uma o quê? Uma PHY teria que ter uma camada física para resolver essa Ah, situação, sim, né? sim, sim, sim. Ah. Tem que ter a camada física, mas a camada física ela existe em toda a situação, não é? Se a gente estiver pensando, mesmo até quando tu está trabalhando sem o digital. A parte analógica ainda faz parte da camada física também. Tá, entendi. Tá bom, é só isso mesmo. Obrigado. Tá bom, então. Eu sempre paro a apresentação ao invés de interromper a gravação.